visita e vai embora. Quem nós somos perante o Senhor? Porque uma coisa é você ser crente e casa dentro da igreja. Outra coisa é você ser crente e casa na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no mercado, na padaria. Por isso que eu disse, muito bonito quando nós falamos e oramos: Senhor, coloca em mim um coração novo. Senhor, coloca em mim um espírito novo. Senhor, tira de mim o coração de pedra. Até que ponto você está disposto a deixar o Senhor tirar o seu coração de pedra? Até que ponto nós estamos dispostos a permitir que o Senhor mude o nosso coração? Até que ponto estamos dispostos a permitir que o Senhor coloque um espírito novo sobre nós? Até porque para viver aquilo que a nossa pastora falou, precisamos estar em obediência. Precisamos renunciar à nossa carne e verdadeiramente deixar o Espírito Santo colocar um coração novo, um coração aquebrantado, um coração perdoador, um coração que prega e fala do reino. Não podemos ter palavras bonitas na nossa boca na hora de orar, mas não viver aquilo que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que a palavra do Senhor nos ordena a viver. Nos permitir ter um coração cheio de Deus. Aleluia. Um coração que tem compaixão pelo irmão, um coração com um olhar misericordioso pelo irmão, um coração que tem falas boas com os irmãos. Eu já vivi um tempo da minha vida no começo do ministério da palavra, porque eu comecei louvando só, desde os 8 anos. Depois que o Senhor me presenteou com mais esse chamado na minha vida. E eu não sabia falar com as pessoas. Eu era agressiva no falar. Eu achava que aquilo era ser o de verdade. Aquilo era ser o de verdade. Era eu falar: não, você está errado. Ah, mas a irmã gosta de vestir uma roupa assim. Não, você está errado, tem que tirar essa roupa, porque não é de Deus. E Deus foi quebrando a religiosidade da minha vida. Eu comecei a entender que com cada um, o Espírito Santo direciona para você falar de uma maneira. Porque as pessoas não são iguais aqui. Então eu tenho que saber o que falar, como falar, sem deixar de falar a verdade e falar de Jesus. Sem deixar de confrontar, mas com amor. Paulo ensina isso. Fale a verdade com amor, com cuidado. Sem machucar, sem magoar ninguém. Esse é um coração cheio do Espírito. Esse é um coração verdadeiramente cheio de Deus. Até que ponto estamos dispostos a deixar o Senhor faxinar a nossa casa? Até que ponto estamos dispostos a deixar o Espírito Santo colocar o Espírito dele sobre a nossa vida? Estamos vivendo os últimos tempos do Senhor aqui na terra, onde Jesus está próximo de buscar a igreja dele. E eu vou te falar uma coisa: por muito pouco, irmão, a gente pode perder nossa salvação. Por muito pouco. Por isso que a gente sempre tem que ter um coração perdoador, fruto do Espírito, um coração cheio de Deus, um coração com compaixão, um coração que entende que isso aqui, ó, não é nada. Microfone não é nada. Cargo eclesiástico não é nada. Ninguém vai para o céu por cargo. Ninguém vai para o céu por microfone, por agenda. Quem canta mais, quem prega mais. Ninguém vai para o céu por isso aqui não, meu irmão. A Bíblia não fala pastor, presbítero, apóstolo, bispo. Esses tem uma mesa separada, especial. Não, você não vai para o céu por isso. A Bíblia diz o quê? Muitos naquele dia chegarão e falarão: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu curei. E Jesus só vai falar: aparta de mim, maldito, não vos conheço. Tu já pensou você fazer tudo isso achando que está em retidão com Deus, e no fim ouvir do Senhor que você não irá morar com Ele por pouco? Pouca coisa. Hoje em dia, então, que a gente está próximo do arrebatamento da igreja, é que Satanás vai fazer de
tudo, irmão, de tudo, para te tirar do centro da vontade do Senhor. Vai fazer de tudo para te tirar da vontade. Até porque é internet, é televisão, é o trabalho. Não estou dizendo que ninguém tem que trabalhar, temos que trabalhar, óbvio. Mas entendendo que em primeiro lugar vem o Senhor. Então, tudo para tirar o nosso foco irá acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que Ele enganará até os escolhidos. Até os escolhidos serão enganados. Você tem se consagrado na tua casa? Tu tem entregue, tu tem se apresentado diante do Senhor sem máscaras. Às vezes nós queremos se apresentar diante de Deus de uma forma que nós não somos. A gente tem que chegar, Senhor, eu errei nisso aqui mesmo, eu sou assim. Jesus, quebra meu ego, me diminua, me transforma, me dê um coração misericordioso, que eu olhe para o meu irmão com compaixão, que eu entenda que o meu irmão passa luta. Senhor, que eu olhe para as pessoas de fora com compaixão também, Senhor, entendendo que o Senhor quer elas, porque a tua palavra diz que o Senhor não veio para nós, o Senhor veio para os pecadores. E aí a gente se fecha. A gente se fecha. Deus veio para os pecadores. Se eles vão aceitar, a gente não sabe. Mas quem é que tem que levar a palavra? A igreja. Somos nós. Nós temos que levar a palavra para eles. Nós temos que dizer. Tem uma música da Fernanda Brum que fala: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Porque eu vou te falar, pregar para as pessoas de fora, pregar para o mendigo, mas eu estou falando é de pregar, eu estou falando é de levar o alimento, eu estou falando é de dizer a verdade, mas sabendo falar com cada pessoa, sem religiosidade. Você já percebeu que todas as vezes que você vai evangelizar para alguém, essa pessoa diz assim: não, eu não quero saber de igreja não. Você tem que virar para ela e falar bem assim: irmão, ou fulano, eu não vim falar de igreja, eu não vim falar de placa, eu vim falar de Jesus. Jesus não é religião, Jesus é Jesus. E Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma chance. Então, decidir ter um coração novo, um espírito novo, irmão, não é fácil. Não é fácil, porque requer renúncia, requer quebrar o nosso eu, requer se humilhar perante o Senhor. Porque quando a Bíblia diz assim que irá exaltar os humilhados, é aqueles que se humilham perante o Senhor. Deus quer que você se humilhe perante Ele. Deus quer que você diga para Ele as suas mazelas, os seus problemas, os seus defeitos. Ah, irmão, mas então, Jesus sabe. Jesus já sabe quem eu sou. Jesus já sabe o que eu sinto. Jesus já sabe dos meus erros. Glória a Deus. Mas Ele quer ouvir você falar. Sabe, pai, mãe, nós que somos mães, por mais que você conheça o seu filho, você quer ouvir dele. Você sabe o que está acontecendo, porque seu filho está com a cara diferente, mas você quer ouvir: meu filho, o que aconteceu? Assim é Deus, nós somos filhos. Ele quer te ouvir. Jesus ama isso. Porque se fosse assim, na hora de curar o cego, ele só ia lá e curava. Por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele ama ouvir. Ele ama conversar com a gente. Ele ama que a gente queira ter um particular, um secreto com Ele. Então por isso que eu digo, pedir para Deus um espírito, pedir para Deus um coração novo, requer renúncia, requer matar o seu eu e decidir seguir Jesus. Porque como ele fala, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, negue o seu eu, negue o seu dia a dia.
Negue as coisas que você tem. Tome a sua cruz e siga-me. Será que estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? De verdade? Porque uma coisa é com a boca eu falar, outra coisa é eu viver, outra coisa é eu pegar a minha cruz e seguir a Ele. Glória a Deus. Que hoje venhamos estar dispostos a ter um coração cheio, um coração que renuncia, um coração que mata o eu todos os dias, como em Romanos 12:1, que diz assim, que nós devemos oferecer a Cristo o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele, como sacrifício vivo. Que é negar a Deus não é negar as coisas do mundo não é fácil, negar o nosso dia a dia não é fácil, negar, por exemplo, 3 dias teve o Congresso das Mulheres, negar o descanso para vir 2 dias seguidos, não é fácil, mas e aí? Será que estamos dispostos a querer esse coração de Jesus? Um coração cheio? Mas uma coisa, meu irmão, eu te garanto, que quando você tiver esse coração, esse espírito, quando você tiver permitir que o Senhor faça isso na sua vida, tudo muda. Outro dia eu estava conversando com meu esposo, a gente chegando a algumas conclusões. Por exemplo, tem irmãos que tem 30, 40, 50 anos de crente, mas não tem o Espírito Santo. É triste, mas é muito verdade. Infelizmente. Ah, tá, mas aí você é Deus agora, que você quer saber que o irmão tem 50 anos e não tem o Espírito Santo. Não, irmão, sabe por quê? Onde Jesus passa, algo acontece. Onde Jesus passa, a tua vida muda. Onde Jesus passa, o teu caráter é transformado. Então você vê irmãos de 50, não sei quantos anos, no mesmo cantinho do banco. A mesma coisa, você vai conversar com essa pessoa, às vezes é uma pessoa fofoqueira. Fala mal do irmão, fala mal dos outros, e o irmão vai cantar e fala mal, e o irmão vai pregar, meu Deus do céu, mas aquele irmão prega mal. Aí o irmão vai falar, não, mas aquele irmão, e não faz nada, mas fala mal. Aí tu acha que essa pessoa tem o Espírito Santo? Qual é o fruto do Espírito? Então você está entendendo? E quando a gente conversou sobre isso, quando você para, depois cada um para pensar nisso, a gente começa a se questionar. A gente fala, meu Deus, quantas pessoas, líderes de cima de altar, não têm o fruto do Espírito, porque aonde Jesus passa, alguma coisa acontece, algo tem que se movimentar, algo tem que mudar. A presença do Senhor é sobrenatural, irmão. Não tem condições você ser o mesmo. Você muda o seu caráter, muda a sua forma de pensar. Você começa a mergulhar dentro da palavra e entender que isso aqui é um manual. Isso aqui é um manual de como você tem que ser, de como você vai viver. Eu não estou falando que você tem que ser religioso. Eu estou falando que tu tem que ser cheio de Deus, transformado, transbordar o Espírito Santo. Transbordar o Senhor. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente sem você falar nada. Você tem alguma coisa diferente. Nossa, a pessoa é diferente, essa pessoa, né? A gente tem um costume, eu e ele, de elogiar pessoas. E eu cheguei na conclusão que as pessoas não estão acostumadas com a educação. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, a gente está numa geração emocionalmente ferida, destruída, uma geração bagunçada, que as pessoas não estão acostumadas. Quando você elogia alguém, a pessoa fica assim, ó, sem graça. Sem graça. As pessoas não estão acostumadas. A gente vai lanchar em qualquer lugar, a gente cata as coisas. O povo fica assim, não precisa catar. Eu falei, o que me custa catar as coisas?
É da gente ser assim. É falar, nossa, ó, parabéns, seu atendimento foi ótimo. Você é a dona do estabelecimento? A pessoa nem é a dona. Já profetizo que você vai ser a dona, você vai ter o seu. As pessoas não estão acostumadas com isso. E eu não estou falando que, nossa, para mim engrandecer, não. Eu estou falando o quanto é bom você elogiar alguém. O quanto é bom, a pessoa se sente tão feliz. Né? A pessoa começa a fazer o trabalho dela até de uma forma diferente. Né? Quando você elogia. Ou quando você pergunta. Quando a gente vai em um lugar que a pessoa, por exemplo, atende a gente um pouco mal, ou está com a cara mais fechada, eu pergunto, você está bem? Aí elas vão e falam, normalmente, não estou bem. Eu falo, mas vai ficar no nome de Jesus. Você está vendo como você pode mudar? Você pode mudar o dia de uma pessoa com um elogio? Com uma palavrinha só, você muda o dia de uma pessoa. Outra coisa que eu falo muito pro meu esposo. Qualquer situação que você viver, Deus vai te dar um motivo para falar dele. Não existe esse negócio, não, mas eu não tive oportunidade de falar de Jesus. Tem. Nem que você fale bem assim, mas graças a Deus, que foi Deus. Você tem que falar de Jesus. Porque é a nossa obrigação nos últimos tempos. Falar que o Senhor está voltando. É a nossa obrigação nesses últimos tempos, como igreja, dizer que Ele está voltando. Que quem não aceitou precisa o aceitar. Que quem se desviou precisa voltar. Que quem é lobo dentro da igreja precisa se consertar. Que isso aqui, não é uma placa. Isso aqui não é placa. Isso aqui é reino. Isso aqui é reino. Se todas as igrejas pensassem assim, que isso aqui não é uma placa, mas que todos nós estamos trabalhando para um objetivo, que é ir para a glória, seria tão diferente. Tudo seria tão mais fácil. Então que hoje possamos permitir que o Senhor entre, invada o nosso ser, o nosso coração, mas de verdade. Permita que Ele arranque o coração de pedra. Coloque um coração com compaixão, com o amor dEle. É fácil amar como Jesus, gente? Não. Não é fácil amar como Jesus. Porque é cada filho de Satanás que aparece na nossa frente. Então não é fácil. Mas, como a nossa pastora disse, é o segundo mandamento. Amai o teu próximo. Eu preciso conviver com o meu próximo? Não, mas eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Orar pelos inimigos. É fácil, gente, orar pelos inimigos? Não é fácil. No meu caso, do meu esposo, que nós dois fomos abusados, foi muito difícil para mim orar. Foi um trabalho muito grande de cura, porque todas as vezes que eu falava, eu chorava, doía. E eu perguntava a Deus por quê? Por que comigo? Por que eu? E eu não conseguia orar por ele, que foi o meu irmão no caso, não conseguia. Então assim, é um processo, não é fácil orar pelos nossos inimigos. Mas ore. Fale, Senhor, gere arrependimento no coração de tal pessoa. Senhor, muda, porque a tua palavra diz que só o teu Espírito, Pai, pode mudar, Senhor, o coração das pessoas. Então mude, transforme. Mas é isso, meus irmãos. A minha palavra para vocês, minha não, do Espírito Santo direcionada, é sobre isso. É que venhamos aprender a ter um coração totalmente voltado a Jesus. Um coração que foge do padrão, do sistema. Chega de viver um sistema. Jesus não é sistema. Jesus é Jesus. Seja você. Se entregue. Seja o que a Bíblia diz, cheio de ousadia do Espírito. Não tenha vergonha de quem vai falar, de quem não vai falar. Problema. O importante é que você não pode perder a tua salvação, meu irmão. Jesus está às portas. Seja o que Deus mandou você ser. Faça o que Deus mandou você fazer. Glória a Deus.
Deus está voltando. Saia do padrão do sistema e siga a Jesus, ao Senhor. No céu não entra sistema, no céu não entra placa. Seja missionário. Todos nós aqui somos missionários, todos nós, porque ide por todo mundo e pregar o evangelho não diz cargo eclesiástico. Não diz o pastor tem que fazer isso, o irmão tem que fazer isso, o presbítero tem que fazer isso, só o missionário faz isso. Não, é ide, todo mundo tem que fazer. Então que venhamos ser boca do Senhor nessa terra, que venhamos ser cheios do Espírito Santo, que venhamos transbordar o Espírito Santo, que a nossa vida seja testemunho do Senhor. Eu quero te dizer, talvez você ouça o meu testemunho, da evangelista, da nossa pastora, da nossa irmã, e pense assim, nossa Deus, mas eu não tenho nenhum testemunho assim. Você tem, está vivo. Tu passou pela pandemia, quer testemunho maior que esse? Então pare de querer viver o testemunho dos outros, entenda o seu testemunho. O que você tem, o fato de você estar aqui hoje, vencer um dia inteiro de trabalho e estar aqui hoje, é um testemunho. Glória a Deus. Então que hoje possamos entregar a nossa vida e o nosso coração, o nosso corpo como sacrifício vivo do Senhor. E sermos cheios, transbordar Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Fazer mais uma oração no nome do Senhor Jesus. Senhor, toma aqui, Pai, a tua igreja, Senhor Jesus. Pai, que hoje, Senhor, o nosso coração venha ser mudado, venha ser cheio da tua graça, do teu Espírito, ser cheio do teu amor, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que não é fácil amar como o Senhor ama, mas o Senhor nos manda, Pai. Senhor, a tua palavra nos diz, Pai, que se a gente não amar ao nosso próximo, não amaremos o Senhor, porque se não amamos quem nós conhecemos, como amaremos aquele que não vimos? Então, Senhor Jesus, nos ensina a ter compaixão do nosso próximo. Nos ensina, Senhor Jesus, a entender a situação de cada um e ajudar, Pai. Que venhamos ser corpo de verdade. Que venhamos ser corpo, que quando o irmão falta, a gente sinta a falta do irmão. Porque está faltando alguma parte do corpo. Enche cada um, Pai, e cobre cada um com o teu sangue, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, porque eu sei que nem aqui era para eu estar, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, Pai, antes mesmo de estar no ventre da minha mãe, assim como o Senhor tem misericórdia de cada irmão que está aqui nessa noite. Pai, obrigada por estar comigo, porque como Moisés falou, sem ti, Pai, eu nem viria. Deus, toma a vida de cada um em tuas mãos, Pai. E que cada dia mais venhamos nos aperfeiçoar em ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade.